Jesus ele vai ser acusado, preso, condenado, morto, mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Mas aqui Jesus está próximo desses dias, ele já vem tratando algumas coisas acerca do teu reino, ainda mais com os seus discípulos. Ele vem falar aqui sobre ele ser o caminho, a verdade e a vida. Ele vai falar sobre a obra do Espírito Santo descendo na terra. Ele vai falar especificamente no capítulo 15 agora sobre os frutos que nós como igreja precisamos manifestar. Ele vai falar que é importante que nós entendamos que seremos odiados pelo mundo, porque nós não somos deste mundo. E aí no capítulo 17 ele vai fazer aquela oração pelos seus apóstolos, por aqueles que Deus o confiou, por nós, porque ele vai orar por aqueles que Deus dará ao cristianismo, ao evangelho. Então aqui Jesus já está percorrendo uma compreensão para os seus discípulos do que estava por vir. E no capítulo 15, versículo 1, ele vai iniciar dizendo assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e os apanharão, lançarão no fogo e os queimarão. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e o seu amor, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. E o que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, porque a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça neste lugar, que a tua palavra, que tem todo o poder, Pai, possa manifestar no mais profundo do nosso ser, porque é tudo que nós precisamos, ó Pai. Fala conosco, nos diminua para que o Senhor cresça, e ao Senhor honra, glória e todo louvor em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem nessa noite é o desafio de dar fruto. Você pode dizer comigo: o desafio de dar fruto. Quando nós falamos de fruto na palavra de Deus, nós somos direcionados a dois tipos de frutos. Nós podemos primeiramente compreender o fruto do Espírito, que nós vamos aprender um pouco mais específico quando Paulo vai escrever a igreja de Gálatas, no capítulo 5, ele vai falar: os frutos do Espírito são, melhor dizendo, amor, paciência, longanimidade, bondade, fé, e até domínio próprio. Ele vai narrar os 9 aí frutos do Espírito Santo. Nós temos que entender também acerca do fruto da boa obra, o fruto que manifesta
a igreja que eu e você manifestamos, na qual aqui Jesus vai dizer que é o meio pelo qual nós nos tornamos conhecidos. Como nós nos tornamos conhecidos como os discípulos de Cristo? Jesus vai dizer: pelo fruto saberão que são meus discípulos. Então aqui Jesus ele começa narrando e tratando acerca disso, sobre essa situação. Jesus então ele vai trazer uma clareza específica sobre frutos, e ele vai começar aqui tratando com igreja. Se nós formos no capítulo 15, no versículo 1, ele vai dizer: eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Todo aquele que estando nele não der fruto, ele corta, e o que está nele, que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que produza mais fruto. Então quando nós olhamos para esse primeiro entendimento, nós estamos percebendo que Jesus está falando para a igreja, ele está falando com quem está nele, e quem está nele pode ou não dar frutos, porque estar nele não quer dizer permanecer nele. É isso que nós aprendemos alguns dias atrás aqui, eu não lembro se foi numa quarta, no domingo que eu ministrei aqui, sobre conhecer e permanecer. E eu estou com uma frase que eu tenho falado muito aí, aonde eu tenho podido passar, e eu tenho dito assim, que mais do que conhecer é praticar, ou seja, mais do que conhecer é permanecer, mais do que conhecer é ser obediente e colocar em prática aquilo que você tem conhecido. E aqui Jesus está falando para dois tipos de pessoas inseridas na igreja: para aquelas que estão sem dar frutos, e para aquelas que estão e dão frutos. Ele está dizendo que existe um propósito para ambas as pessoas, existe um destino, existe algo específico para elas. Aquelas que não estão produzindo frutos, ele corta. E Jesus não está falando do tempo presente, ele está falando de um tempo vindouro. Ele está falando quando as obras serão apresentadas diante dele, quando nós estaremos diante do justo juiz, nos apresentando de tudo aquilo que nós fizemos ou não para ele. E ao longo do processo, aqueles que estão dando frutos, o Senhor ele poda para que dê mais frutos, porque é um processo no qual aqui Jesus está usando a videira como uma árvore específica e muito compreendida, principalmente pelo povo judeu, né, que a videira representava Israel no Antigo Testamento, mas agora Jesus ele vai tirar essa colocação da videira de Israel e vai colocar em si, e ele vai dizer: eu sou a videira, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estiver em mim e não der fruto, ele corta. E o que está em mim, que dá fruto, ele também vai passar por um processo de poda, que é diferente de cortar. Quem aqui tem jardim, quem tem árvore, ou quem conhece um pouco dessa área, vai entender o que eu estou dizendo. Uma coisa é você arrancar pela raiz, outra coisa é você cortar aquilo que está crescendo nos galinhos, por exemplo, para que possa crescer novo, para que possa crescer limpo, para que aquilo que está seco possa desaparecer. Então Jesus aqui ele começa tratando sobre isso, ele está falando sobre isso, mas em contrapartida Jesus vai dizer o seguinte, que não é possível que nós venhamos a dar frutos estando sozinho. Jesus aqui ele vai dar um alerta para a igreja, ele vai dar um alerta em específico aqui para os seus discípulos, que agora reflete em nós, igreja, e ele está dizendo o seguinte: aquele que está em mim que não dá fruto eu corto, aquele que está em mim e que está dando fruto eu podo. E daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho melhor isso, mas existe um processo de lapidação na vida daquele que também está dando fruto. E aí aqui Jesus está dizendo, mas não é porque você talvez não esteja dando fruto, ou porque você quer muito dar fruto, porque você tem essa preocupação que eu estou ensinando, que você vai fazer de forma afoita, que você vai fazer de forma relaxada, que você vai fazer do seu jeito, que você vai fazer no ímpeto da tua vontade. Não é isso, ele vai dizer o seguinte, em contrapartida a tudo que ele inicia o capítulo 15, ele vai dizer, mas não é possível que você dê fruto por si mesmo. Você não pode dar fruto de você mesmo, até porque os nossos frutos não são bons. Nós dependemos da presença dele para darmos frutos que sejam bons, porque os nossos frutos são passageiros. Os nossos frutos, eles são passíveis de falhar, de acabar, mas os frutos dele, e aqui é a chave de tudo aquilo que Jesus está dizendo, que os frutos deles, o fruto dele permanece. Aquilo que ele faz em nós e através de nós permanece. E essa é a grande questão, porque o que ele faz em nós nos torna conhecido
por Ele e por aqueles que nos veem. E aquilo que Ele faz através de nós, faz com que Ele seja conhecido através das nossas vidas. Então essa é a grande chave que nós precisamos entender. Se nós formos compreender aqui um pouquinho, esse capítulo 15, nos seus primeiros 17 versículos, Jesus vai falar 12 vezes sobre permanecer. Existe uma importância gigante no fato de permanecermos em Cristo, e não só conhecemos, porque o grande desafio de dar frutos, ele não está no fato de dar frutos propriamente dito. Mas Rodolfo, o tema da mensagem é esse, e é isso que eu quero que você entenda. O desafio de dar fruto não é simplesmente o desafio de dar frutos, é o desafio de permanecer. Por que as pessoas não dão frutos? Porque elas não permanecem. Por que nós muitas vezes não damos fruto? Porque não estamos permanecendo naquele que nos capacita a dar frutos, aquele que faz com que sejamos a diferença no lugar e no contexto no qual nós estamos inseridos. Então a chave aqui que Jesus está querendo trazer aos seus discípulos e para nós, é que o grande desafio não é só dar frutos, porque aqueles que estiverem nele vão dar frutos, é o que ele está dizendo. E estando nele darão frutos que permanecem, não darão frutos derradeiros, passageiros, darão frutos que lembrarão disto, que falarão acerca de Jesus, que submeterão aquela situação a um contexto de que Jesus transformou, de que Jesus fez um milagre, de que algo sobrenatural aconteceu. Então aqui a grande questão, o grande desafio de dar frutos, é o grande desafio que nós muitas vezes como seres humanos temos, e principalmente no nosso tempo de juventude, mas também adulto e tempo que for, permanecer. É permanecer o grande desafio que nós temos para que nós venhamos a dar frutos. E aí então, dentro desse contexto, o que nós precisamos entender para que nós possamos de fato permanecer e dar frutos? Porque essa é a vontade. Eu preguei aqui quarta-feira sobre sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Percebe que Paulo ele começa dizendo que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ele não começa dizendo que quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo, porque isso é uma redundância óbvia, mas ele está dizendo, aquele que é guiado pelo Espírito Santo está de fato manifestando que é filho de Deus. E ele está dizendo o seguinte, quando ele fala de guiar, ele está falando de conduzir pela mão até um destino final. Eu disse isso aqui na quarta-feira, porque a vontade do Espírito Santo é que eu e você, independente do que sejamos, do que façamos, da idade que temos, do contexto que estejamos inseridos, Ele quer que nós venhamos a dar frutos. A Babilônia não mudou Daniel, a Babilônia não mudou Sadraque, Mesaque e Abednego, as circunstâncias que permeavam Ezequiel não mudou aquilo que Ezequiel era, aquilo que Ezequiel acreditava acerca de Deus, o contexto egípcio, a traição e todos os traumas vivenciados por José não mudaram José, pelo contrário, fizeram com que José amadurecesse para desenvolver-se ao longo do processo, para viver de fato aquilo que Deus tinha para fazer nele, através dele. Ou seja, nós muitas vezes damos desculpas para o momento, por conta do momento, da circunstância, do cenário, da idade ou tantas outras coisas, mas quando na verdade nós não estamos permanecendo, e a dificuldade de darmos frutos será muito grande quando nós não permanecemos naquele que é a fonte para que eu e você venhamos a dar frutos. Talvez você já tenha andado na rua, ainda mais quem é muito assim, imperativo, você anda na rua quebrando galho, sabe? Você está andando na rua, você passa, pega o negocinho, quebra, vai quebrando tudo picadinho, né? Vai andando, né? Quem é imperativo sabe o que eu estou falando. Vai andando para a rua, você pega, quebra um pedacinho de galho, vai quebrando para a rua e vai andando, vai andando, vai andando. A partir do momento que você quebrou aquele galho, ele não tem mais vida, porque ele não está conectado ao seu tronco, à sua fonte de vida. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está efetivamente esclarecendo isso. Ele está dizendo, a partir do momento que vocês não estão mais conectados em mim, ou seja, permanecidos, não estão em mim de fato, vocês não têm vida. E quem não tem vida não dá fruto.
Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que capítulo 14, um capítulo antes desse, Jesus vai trazer esse entendimento. Porque Jesus vai trazer uma conexão para que os discípulos e a igreja, nós aqui entendamos o que ele está falando. Ele vai falar de caminho, verdade e vida. Ele vai falar de descida do Espírito Santo, poder, obra do Espírito. E agora ele vai desafiar a igreja a dar frutos. Ele vai desafiar os discípulos a dar frutos, porque ele sabia que alguns dias mais ele não estaria mais no meio do povo, ele não estaria mais no meio dos discípulos, mas os discípulos precisariam guardar tudo isso e permanecer nele. E é interessante que Jesus, ele não vai deixar os discípulos sozinhos de auxílio. Por isso que no capítulo 14 ele vai dizer: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro conselheiro, outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vocês conhecem. Ele estará com vocês todos os dias, todos os tempos, até a consumação do século. No capítulo 15 ele vai falar: mas vocês precisam dar frutos. Como que vocês dão frutos? Primeiro, vocês já têm o Espírito Santo. E segundo, vocês permanecem em mim. Se vocês permanecerem em mim, cheios do poder do Espírito Santo, vocês darão frutos. Então Jesus, ele não nos compete algo que seja absurdamente difícil para ele. É por isso que ele está dizendo que nós precisamos estar nele. Mas qual que é o grande desafio então, Rodolfo, disso tudo? É o permanecer nele, que é o grande desafio que nós temos para que então nós venhamos a dar frutos. Então a primeira coisa que nós aprendemos, versículo 2 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Primeira coisa que nós aprendemos: nós precisamos entender e aceitar os nossos excessos. Rodolfo, o que é isso? Quer dizer que nós temos alguns excessos que precisam ser limpados. Existem algumas coisas em nós que Jesus está limpando, para que nós venhamos a dar mais frutos. Existem momentos das nossas vidas que parece que as coisas não estão da forma que estão acontecendo, mas é porque Jesus está limpando, Jesus está podando. Jesus está falando com filhos aqui, Jesus está falando com a igreja, Jesus está falando com quem está nele. E ele está dizendo o seguinte: se você estando não dá, corta, mas se você estando, você dá, é limpo, é podado, há processo. Há momentos de corte, de poda, melhor dizendo. Há momentos em que eu terei que aparar os seus excessos, porque existem alguns excessos que eu e você temos, que não corrobora com o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Existem algumas coisas que precisam ser limpadas, que muitas vezes nós trazemos na nossa caixinha da bagunça, no nosso quarto da bagunça, que nós não queremos que ninguém mexa. Mas o Senhor, ele vai limpar, porque ele quer que nós venhamos a dar mais frutos. Chega um momento que talvez você fique estagnado diante de uma circunstância, e aí o Senhor, ele precisa te limpar para que você dê mais frutos, porque talvez algumas áreas, algumas situações já estão secas, e precisa de um renovo. Então eu e você precisamos entender e aceitar os nossos excessos. E esses excessos, quando eu digo aceitar, é compreender que Jesus vai limpar. Seja pecado, seja a sua vontade versus a vontade de Deus, seja a sua maneira impulsiva de agir diante de uma circunstância na qual Deus está falando não, Ele está falando pera, ou Ele está em silêncio. Porque muitas vezes nós não entendemos, quando nós, por exemplo, vamos no Evangelho de Mateus capítulo 7, e a Bíblia diz: pedi e responderei. E aí nós achamos que o responder de Deus está linkado em Ele concordar com tudo que nós pedimos. Mas não, muitas vezes não, o não também é resposta. O silêncio é resposta. Sabia que o silêncio é resposta? Quem é pai aqui, são poucos, né? Mas sabe o que eu estou dizendo? A Manuela, a Lorena olha para mim e fala assim: silêncio, irmão. Eu, você, Oséias e o Romário. Tem alguém aqui, por favor, se manifeste? Então, Romário, falei. 4. Oi? Que grupo seleto. Uma bênção. Aí basta um olhar, um processo de silêncio, mas que não deixa de ser uma resposta.
Mas existem alguns excessos, alguns rebentos inúteis, que para não nos desviar a força de Deus em nós, às vezes precisa ser cortado. Muitas vezes nós estamos gastando nossa força naquilo que é excesso, e o Espírito Santo está nos direcionando a gastar as nossas forças em permanecer nele. E aí é necessário que Ele nos pode, para que nós venhamos a produzir mais frutos, para que nós não venhamos a nos desviar do foco principal que Jesus está incumbindo a igreja aqui: dar frutos. Mas dar frutos exige que eu e você permaneça, e em permanecendo nós teremos os nossos excessos, ou seja, aquilo que atrapalha a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. Eu estou falando aqui no sentido de pecado, eu estou falando aqui no sentido daquilo que muitas vezes nós colocamos como um empecilho. O Senhor, Ele vai limpar, e Ele vai tratar. Segunda coisa que nós aprendemos, versículo 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, ou produzir-se por si mesmo, se não permanecer na videira, assim são vocês, não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Você precisa entender que o permanecer é uma consciência que você tem que ter do processo de frutificação. Rodolfo, eu quero dar fruto, eu quero ser alguém que faz a diferença no lugar onde eu estou, eu quero falar de Jesus e alcançar as pessoas para Cristo, eu quero exercer o meu ministério de forma que as pessoas sintam a presença. Você precisa ter consciência que a presença de Jesus é tudo que você precisa, e que você depende única e exclusivamente da pessoa do Espírito Santo de Deus, porque você não consegue, você não pode, você não irá dar frutos por si mesmo. Não vai, é o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: não dá para a videira dar frutos por ela mesma, os galhos darem frutos por elas mesmas, os ramos darem frutos por elas mesmas. Se ela não estiver na videira, ela não dá fruto, e ponto. Por isso que ele vai dizer: é importante que permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. O ramo não vai dar fruto por si mesmo. Se você quebrar esse galho que eu falei aí, quando você quebra na rua e joga ele no canto, vou dar um exemplo melhor. Todo mundo aqui assistiu no final do ano a apresentação do Ministério Aviva, fazer o merchan, vai aqui, né? Aí, estou eu um dia, tranquilo, brincadeira, eu não estou tranquilo, quando tem a apresentação do Aviva, eu não fico tranquilo, mas estou um dia lá, e a Thalita falou: amor, preciso de um favor. Eu falei: qual? Ela falou: preciso que você vai buscar galho de árvore. Eu falei: nossa, super legal, olha que lindo. Aí vai eu lá na rua de baixo de casa lá, os vizinhos já me acham doido, me acham estranho, me vê quebrando galho, jogando na rua. Chega eu com os galhos aqui, a gente faz aquela árvore, que foi o tronco todo elaborado pela Aninha, né? E aí a gente vai produzir. Isso foi numa sexta, num sábado, sexta para o sábado teve apresentação, domingo teve apresentação, segunda-feira estava a árvore lá no fundo, nós tivemos que jogar tudo fora, não a árvore, não o tronco, mas os galhos. Por quê? Porque ele estava seco, sujando tudo lá no fundo. Rodolfo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a partir do momento que eu quebrei aquele galho, que eu ranquei aquelas folhagens e tirei ele da onde ele permanecia recebendo a sua vida, passaram-se alguns dias e ele estava seco. É isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Ele está dizendo: se vocês não permanecerem em mim, é questão de tempo para vocês secarem. Se vocês não permanecerem em mim, é questão de tempo para vocês não darem mais frutos, porque vocês não podem dar frutos por vocês mesmos. Essas folhas, esses galhos que eu arranquei da árvore, eles não iam nascer nada lá, porque eles não tinham mais vida. Mas se você permanecer em mim, se você entender que todo o processo da sua frutificação depende única e exclusivamente da minha presença em você, você permanece. É isso que Jesus está ensinando. Terceira coisa, Jesus vai dizer no versículo 7: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. Terceira coisa que nós aprendemos, que num processo
desse desafio de dar frutos, no qual dependemos única e exclusivamente de permanecer nele, nós precisamos ter compromisso com a sua palavra. Aqui quando Jesus vai falar, permaneçam em mim e as minhas palavras permaneçam em vocês, pedirão o que quiserem que será feito. As pessoas gostam sempre da parte B desse versículo, pedirá o que quiser e vos será feito. É muito bacana, imagine você pedir o que você quiser e vai ser feito, seria maravilhoso, certo? Mas você vai dizer, mas eu pedi uma coisa e não aconteceu. Mas você tem que entender todo o versículo. Jesus está dizendo assim, se permanecerem em mim, primeiro você tem que estar nele. Segundo, e as minhas palavras em vocês, você precisa ter conhecimento, relacionamento, vida com Deus, ter a palavra no teu coração. Pedirão o que quiserem, mas aqui ele está falando da palavra está em vocês. Por que Jesus no Evangelho de Mateus vai dizer assim, não recebem porque não sabem pedir, pedem para si mesmo? Porque quando a palavra de Deus está em mim, eu consigo pedir segundo aquilo que a palavra me ensina que eu devo pedir. Quando a palavra está em mim, eu permaneço nele, tudo aquilo que eu peço corrobora com a edificação não só minha, mas do corpo de Cristo. Tudo aquilo que eu peço manifesta a vontade, o querer e a glória dele ou não. Então eu peço ou deixo de pedir. Eu posso pedir aqui, eu queria ter um Porsche. Obrigado pelo glória, né? Já somos dois, né? Onde há dois ou mais, né? Mas eu tenho que entender o seguinte, o que esse Porsche vai mudar no contexto do corpo de Cristo? O Porsche é para mim, eu não posso nem dar a desculpa de falar, não, é para trazer mais gente para a igreja, porque cabe 2 pessoas. Então nem essa miguezinha eu posso dar para Deus, falar, não, é para abençoar, trazer mais gente. Eu vou trazer de um em um, irmão. Eu vou trazer de um em um. Haja gasolina. Precinho que está o motor do Porsche. Porque uma coisa é eu pedir, para que eu ganhe com isso. Outra coisa é eu ter a palavra em mim e pedir, para que a glória do Senhor seja manifesta, através daquilo que eu quero, através daquilo que eu faço, através daquilo que eu estou pedindo para Ele, através de tudo aquilo que eu tenho colocado diante dEle, o corpo de Cristo seja glorificado. É como os dons. A Bíblia diz que os dons, os talentos que Ele nos dá, não é para edificação nossa, não é para falar, nossa, como eu canto bem. Bem, eu canto, mas só um exemplo. Estou brincando. É que o Lucas me desafinou aqui no teste, por isso que eu não... Foi o Lucas. Senão eu tinha ido bem. E a máscara que a Thalita comprou, ela estava muito apertada, também estava... Mas digamos que eu cantasse, né? O cantar bem, por exemplo, não é para falar, não, mas eu canto bem. Eu canto maravilhosamente bem. Se eu deixar de cantar nessa igreja, acabou o louvor dessa igreja. Não é para isso. O dom, o talento, aquilo que Deus nos dá é para a edificação do corpo. Aquilo que nós devemos pedir, aquilo que nós pedimos é para a edificação do corpo. É para que Deus seja glorificado. Jesus, ele vai orar quando ele vai ressuscitar Lázaro, e ele faz algo incrível para ensinar a mim e a você. Ele fala, Pai, eu oro a Ti, eu faço isso, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou fazendo isso para que vejam que eu e o Senhor somos um. Eu poderia simplesmente mandar Lázaro ressuscitar, porque eu e você, eu e o Senhor somos um. Mas eu clamo a Ti para que vejam que há do Senhor em mim e eu estou em Ti, para que o Senhor seja glorificado em mim e através de mim, para que aquilo que vai acontecer daqui a alguns segundos, quando Lázaro sair daquele túmulo, o Senhor seja glorificado. Por isso que eu e você precisamos ter compromisso com a palavra de Deus, para que nós venhamos a permanecer, para que nós venhamos a resistir. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu resisto ao diabo, Rodolfo? Mateus capítulo 4, Jesus vai nos ensinar.
Jesus não vai dar ideias mirabolantes, Jesus não vai ensinar a receita de bolo, Jesus não vai falar para você fazer isso com aquilo outro, com isso aqui que vai dar certo. Jesus simplesmente vai ser conhecedor da palavra, sendo ele a palavra, e na palavra ele vai resistir a Satanás, que também o tenta na palavra. Mas quando eu conheço, eu tenho compromisso, eu consigo resistir, não ao mal, mas à aparência dele. A Bíblia não manda eu fugir do pecado, manda eu fugir da aparência do pecado. Do pecado eu não posso nem estar perto. Fugir da aparência do mal. Não é para ficar dando volta no buraco, achando que você nunca vai cair. Tenha compromisso com a palavra, porque a palavra vai te dar sustentação no dia da sua tribulação. A palavra vai te levar a ter um nível de intimidade mais profundo com Deus. A palavra de Deus vai te levar a ter compromisso com aquele que é a palavra. Quarta coisa que nós aprendemos, versículo 10: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Quarta coisa que nós aprendemos, que nós precisamos, que nós devemos guardar os mandamentos de Deus conosco. Se Jesus guardou, quem somos nós para não guardar? Jesus está virando para os seus discípulos e está dizendo assim, versículo 10: se vocês guardarem os meus mandamentos, ou seja, se vocês guardarem, vocês permanecerão. Ele não está falando só de um tempo presente, ele está falando de um tempo vindouro. Ele está falando de todo o processo que está por vir, ele está falando de salvação. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando, galera, pessoal, eu guardo. Se eu guardo, vocês precisam guardar. Porque guardar os mandamentos é sinal de que eu e você estamos no amor de Deus. O que João vai escrever na primeira epístola dele? Aquele que conhece a Deus guarda os seus mandamentos e permanece nele. Quando eu guardo os mandamentos, eu estou manifestando não só o conhecimento, mas também estou manifestando a permanência nele. E o que são os mandamentos? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. E eu gosto muito de João capítulo 15, que aqui Jesus vai dizer o seguinte: mais do que amar ao próximo como a você mesmo, você vai amar o próximo como eu vos amei. E como eu vos amei, eu vou dar a minha vida por amor a vocês, porque aqui Jesus ainda não havia morrido. E ele vai falar o quê? Que coisa maravilhosa é alguém morrer por você. Que grande amigo é aquele que morre por você. Isso quer dizer que a partir de agora eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigo. Porque o servo não conhece o que acontece na intimidade, mas o amigo conhece. E agora tudo que o meu Pai me faz saber e me faz conhecer, isso eu reporto a vocês. Mas para isso vocês precisam guardar os mandamentos, porque quando vocês guardam os mandamentos, vocês estão permanecendo em mim. Quinta e última coisa, não é a última, é a penúltima, mas eu estou acabando, tá bom? Não fica triste não. Versículo 12: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Quinto item aqui para a gente aprender: seja amável. Dá uma olhada para o seu irmão e dá um sorrisinho para ele. Seja amável, irmão. Para de ser rabugento. Para de orar torto para os outros. Para de tratar mal as pessoas. Bom dia por quê? Não fala comigo porque o Palmeiras não tem mundial. Eu não podia perder essa, mas 12/2 de 2022, não posso perder essa. Por que você está falando comigo? Você não viu o que aconteceu agora? Não vi. Vou nem continuar.
Os palmeirenses que entenderam. Gostoso isso, né? Bom, independente disso, e eu gosto muito, agora voltando para um assunto sério, que o Mundial do Palmeiras não é, vamos para o assunto sério. Aqui Jesus ele vai trazer um entendimento muito interessante que eu gosto muito. Quando Jesus vai falar sobre resumir os mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aqui Jesus ele vai comprimir um pouco mais, ele vai intensificar o comprometimento daquilo que ele está propondo aos seus discípulos. Ele está dizendo, mesmo que muitas vezes você acorde, sabe quando você acorda com aquela vontade, que nem você gosta de você? Que nem você se ama, você vai amar o próximo como ele te amou. Mesmo que você não esteja se amando naquele momento, então nós vamos subir o nível, você vai amar o próximo como ele vos amou, ou seja, é necessário que eu dê a minha vida por amor aos outros. Rodolfo, mas está mandando eu morrer? Não, eu estou dizendo para você que a Bíblia está nos ensinando a nos comprometermos com o amor sacrificial. O que às vezes você precisa parar e abrir mão para que outra pessoa conheça Cristo através da tua vida. Aqui nós não estamos falando só de morrer, nós estamos falando de investir tempo, nós estamos falando de cuidar, nós estamos falando de ouvir, nós estamos falando de respeitar. Quantas vezes você parou essa semana para ouvir alguém? Ah, mas minha semana é cheia, Rodolfo. É cheia, mas de todo mundo é cheia. Mas quando você parou? A Thalita tem uns testemunhos muito bacanas, porque ela atende o pessoal lá no hospital, lá em Pedreira, lá, e qualquer dia ela conta aqui, mas eu vou contar só o bom, outro dia ela conta o ruim. Mas um dia, era uma senhorinha que queria falar, que você falou de Jesus para ela, aceitou Jesus, e depois ela morreu? É, que eu dei spoiler já, acabou aqui. É isso, né? É que eu dei um baita spoiler, né? Mas essa senhorinha, a Thalita estava cheia de coisa para fazer lá, mas essa senhorinha precisava conversar, e a Thalita começou a conversar com ela, e percebeu que ela estava muito triste, que ela estava passando por momentos difíceis na família, e a Thalita começou a falar para ela, sobre a dor do presente tempo, não se comparar com a glória do que há de vir, e começou a pregar de Jesus para ela, e naquele dia aquela senhora aceitou Jesus, não foi? Aceitou Jesus, passou alguns dias, ela morreu. Agora imagina se ela não tivesse falado. Já aconteceu também, né? Esse spoiler só fica pro outro, tá bom? Nós precisamos ser amáveis, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O que a pessoa está passando hoje, talvez Deus colocou ela no seu caminho para você ser o diferencial para mudar a história dela. Isso é amar o próximo como Ele nos amou, porque Jesus parou tudo, Jesus desceu do céu, Jesus se esvaziou da sua glória, Ele morreu para que nós tivéssemos vida, Ele se importou com nós. Sexta e última coisa é que eu encerro, se o Lucas quiser subir, versículo 14, vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes digo, ou o que eu lhes ordeno. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas os chamo de amigo, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi, vos designei, e que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao meu pai, em meu nome, lhes seja concedido. E isso eu lhes ordeno, que vocês amem uns aos outros. Sexto e último item, seja obediente. Se de tudo que eu falei aqui, você esquecer de algo, você lembre do obediente. Seja obediente. Mais do que conhecer é praticar. Mais do que ouvir o que eu estou dizendo, que o Espírito Santo está ministrando nessa noite,
Mais do que isso, é você começar a colocar em prática, porque eu e você dependemos de permanecer única e exclusivamente na presença dEle, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para de fato darmos frutos, aonde quer que nós estejamos. Dar frutos é responsabilidade de quem está em Cristo Jesus. Eu e você precisamos urgentemente obedecermos o que a palavra nos ensina. Haverá momentos de poda, nem sempre será flores, porque para haver flores há poda, e o processo de poda é dolorido. Há um corte, há um processo doloroso para que a flor, para que a árvore, ela dê mais frutos. Então, se você está passando por um processo, por um momento difícil, por um tempo em que talvez as coisas não estão acontecendo como acontecia, fique tranquilo. Se você está obedecendo o que a palavra de Deus pede, Ele está apenas te podando para que você possa dar mais fruto. Não desanime, não se esmoreça, não se desfaleça, não chute o balde, não pare antes do tempo. Continue, porque Deus é contigo, e se você está nele, Ele está em você, e se Ele está em você, você dará frutos, e esses frutos glorificarão a Deus e permanecerão. Mesmo quando você não estiver mais nem aqui, alguém vai falar: ah, mas fulano de tal fez a diferença na minha vida. Por exemplo, a mulher que falou de Jesus para mim, ela chamava Francisca, dentre tantas pessoas que falaram, mas enfim, ela foi uma que insistiu muito. Tadinha, ela: você vai no acampamento dessa vez, né, filha? Eu vou. Estava lá em Serra Negra, no carnaval, e ela esperando lá no acampamento, tadinha, mas perseverou em oração, não foi? E hoje eu lembro dela. Não está mais entre nós, não está, mas eu lembro porque o fruto que Deus manifestou através da vida dela permanece, mesmo que ela não esteja, mesmo que um dia eu e você não estejamos, vai permanecer, porque não diz respeito a nós, diz respeito àquele que está em nós e se manifesta através de nós. Você crê nisso? Se coloque de pé, nós vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos, nós vamos orar. Louvado seja Deus, Pai. Obrigado por esta palavra nessa noite. Obrigado porque o Teu Espírito Santo tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, e até aqui tem nos ajudado. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela vida dos teus filhos, ó Deus, e das tuas filhas que aqui chegaram, por aqueles que estão nos assistindo, nos assistirão. Obrigado, Senhor, porque eu creio que esta palavra, ela veio de encontro, Senhor, à necessidade do nosso coração, porque assim teu Espírito Santo direcionou. Pai Santo, nós entendemos nessa noite que devemos ser completamente dependentes de Jesus, e muitas coisas talvez nos impedem de permanecermos em Ti nessa noite. Muitas coisas, ó Deus, tem tentado tirar de nós essa dependência e substituir, ó Deus, essa dependência por tantas outras coisas. Há pessoas aqui, ó Deus, que têm achado que precisam permanecer em tantas outras coisas, status e qualquer outras coisas que sejam, ó Pai, quando na verdade a única coisa que nos importa é permanecermos em Ti. A Tua palavra, ela diz, ó Deus, no livro de Salmos, sobre a diferença daquele que serve, daquele que é justo, daquele que não serve, daquele que é ímpio. A Bíblia diz que aquele que é plantado junto às correntes de água, esse permanece, mas que aquele que não está, ó Deus, enraizado, aquele que não permanece em Ti, ele é levado, ó Deus, como a palha por um simples vento.
tua palavra nos ensina sobre a necessidade de construirmos a nossa casa no alicerce que é o Senhor. E aquele que constrói na areia, que vem ao vento, que vem os dias difíceis, que vem a onda e leva esta casa, mas aquela que está no Senhor, esta permanece inabalável diante das circunstâncias. Senhor, nós queremos permanecer. O grande desafio de darmos frutos é permanecermos, porque os frutos não são nossos, os frutos não vêm de nós, mas o fruto é do Senhor, e ele vem do Senhor, porque o Senhor é quem dá vida, o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor não é só o caminho, a verdade, mas é a vida. E essa vida habita em mim, habita nos meus irmãos, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Por isso o grande desafio que nós encontramos hoje não é dar frutos, porque os frutos não são nossos, mas permanecer, para que haja fruto em nós e o Senhor seja glorificado através deles. Nos ajuda, Senhor, a permanecer. Nos ajuda, Deus, a nos mantermos completamente conectados por tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite. Que nós venhamos a ter consciência desse processo, que nós venhamos, ó Deus, a ter compromisso com a tua palavra, que nós venhamos, ó Deus, a guardar os teus mandamentos, que nós venhamos, ó Deus, a ser amável, para manifestar esse amor que o Senhor nos amou para as pessoas que nos seguem, que nós venhamos a obedecer tudo aquilo que foi ensinado. Espírito Santo, nos ajuda para que nós venhamos a dar frutos, e frutos que permaneçam, e o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Ao Senhor seja a honra, Pai, seja a glória e todo o louvor. E você que crê comigo, diga amém, e Deus abençoe tua vida.